Olá, caro aluno, seja bem-vindo. Nesta videoaula abordaremos o assunto avaliação global do resultado. A metodologia utilizada para avaliação do desempenho global da empresa é normalmente chamada de análise financeira ou análise de balanço. Por meio de um conjunto de procedimentos e conceitos aplicados de forma interrelacionada, obtém-se uma série de indicadores que permitem fazer uma avaliação sobre a situação econômica e financeira da empresa e do retorno do investimento. A visão mais comum de análise de balanço é em relação a balanços publicados. Porém, o mais importante é a aplicação dos fundamentos da análise de balanço com os demonstrativos contábeis da própria empresa, objetivando o monitoramento dos resultados e desempenho dos gestores e investimentos. Análise financeira ou de balanço constitui-se em um processo de meditação sobre demonstrativos contábeis, objetivando uma avaliação da situação da empresa em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros. A avaliação sobre a empresa tem por finalidade analisar o resultado e desempenho da empresa, detectar os pontos fortes e fracos do processo operacional e financeiro da companhia, objetivando propor alternativas de curso futuro a serem tomadas e seguidas pelos gestores da empresa. Nesse processo, o analista vale-se de uma série de cálculos matemáticos, traduzindo os demonstrativos contábeis em indicadores. Esses indicadores buscam evidenciar as características dos principais interrelacionamentos existentes entre o balanço patrimonial, que apresenta uma visão estática e momentânea da empresa, e a dinâmica representada pela demonstração de resultados. Os demonstrativos contábeis de fluxo de caixa e demonstração das origens e aplicações de recursos também devem ser utilizados para melhorar a compreensão sobre o desempenho empresarial, pois contém elementos adicionais para o entendimento das operações da empresa. As leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009 introduziram definitivamente os padrões internacionais de contabilidade na legislação brasileira e na prática contábil. A análise de balanço deve ser um instrumento que possibilite o gerenciamento da informação contábil. Assim, um dos fundamentos deste modelo de análise é a criação dos indicadores que permitam sempre uma análise comparativa. A comparação dos dados de análise do balanço pode ser feita de vários aspectos, como comparação com períodos passados, comparação com períodos orçados, comparação com períodos setoriais, comparações com padrões internacionais, comparações com padrões internos da empresa, comparação com empresas concorrentes, dentre outros. A maneira adequada de dar um atributo à informação gerencial e aos indicadores da análise de balanço é o acompanhamento tendencial. O acompanhamento dos indicadores de forma contínua, no mínimo mensal e preferencialmente de forma gráfica, possibilita alcançar situações de tendência futura, dando, portanto, aos gestores uma ferramenta adicional para mudanças do planejamento. O ferramental tradicional da análise de balanço compõe-se de análise vertical, a análise horizontal, indicadores econômico-financeiros e a avaliação final. De um modo geral, a análise de balanço tem se fundamentado nos demonstrativos contábeis apresentados pela legislação comercial, os quais, elaborados conforme os princípios contábeis geralmente aceitos, incorporam as restrições de mensuração e informação que os próprios princípios apresentam. Portanto, a análise de balanço com a utilização desses demonstrativos deve ser complementada com considerações adicionais em termos de mensuração pelo valor econômico. Assim, é necessário que o avaliador tenha em mente que uma empresa avaliada segundo princípios de gestão econômica, que considera fluxos futuros de benefícios descontados a custos de oportunidade, apresentará resultados diferentes da avaliação contábil dos demonstrativos adicionais. Essas diferenças deverão ser consideradas quando da apresentação do relatório de avaliação final.
A análise da rentabilidade talvez deva ser considerada a melhor análise a ser extraída dos demonstrativos contábeis. Uma rentabilidade adequada continuamente é possivelmente o maior indicador da sobrevivência e sucesso da empresa. Podemos separar a análise da rentabilidade em dois grandes aspectos. A análise da geração da margem de lucro, que leva em conta o desempenho operacional da empresa por meio do conceito de giro do ativo, que implica quanto maior ou menor a necessidade da margem operacional sobre as vendas. E a análise da destinação do lucro, que leva em conta a alavancagem do capital de terceiros para aumento da rentabilidade do capital próprio. Fluxo de caixa livre tem o objetivo de dar um direcionamento básico à empresa do que ela pode dispor do caixa para futuros investimentos ou distribuição de lucros, de uma forma que não comprometa seu fluxo financeiro futuro. São duas análises básicas, da ótica da empresa como um todo e da ótica do acionista. Sob a ótica da empresa como um todo, após a dedução do lucro financeiro, deduz-se também a retenção no capital de giro. Após isso, deduzem-se os investimentos de capital em ativos fixos, mostrando o livro caixa operacional para novos investimentos ou distribuição dos resultados. Já no modelo de geração de lucros, a ótica é exclusivamente do acionista. Nesse sentido, o modelo de análise complementa o fluxo de caixa operacional livre, deduzindo ou adicionando as variações dos financiamentos e empréstimos, mostrando o valor de caixa disponível para decisões exclusivas dos acionistas. A política de dividendos caracteriza-se pelo percentual do lucro obtido que é distribuído em dinheiro aos acionistas. Os dividendos distribuídos em caixa podem ser vistos como um sinal para os investidores. Provavelmente, empresas com boas novas de sua futura rentabilidade querem expressar isso aos investidores. Os dividendos funcionam como um atestado da confiança dos diretores no futuro da empresa e de sua lucratividade. A importância do lucro a ser distribuído pode ser resumida nos seguintes aspectos principais. É uma necessidade da empresa para manter nela mesma os investimentos já efetuados pelos seus acionistas e investidores. É ponto fundamental para os planos estratégicos, objetivando a continuidade da empresa. É a informação mais importante para os acionistas e investidores, para a comparação com seus custos de oportunidade. Zuster define qual deve ser o lucro possível de distribuição. Todo lucro, não necessário à manutenção do capital, pode ser distribuído. Caro cursista, sob esse aspecto, o lucro a ser distribuído será o valor da empresa que excede o valor do capital a ser mantido. Sugiro que busque aprofundar-se no tema estudado, ok? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.